Olá, eu sou o Eduardo, nosso grupo é composto pela Paula, Daniel, Caroline e Felipe e nós vamos apresentar o artigo sobre um método multicritério de alocação de confiabilidade considerando preferências incertas. Esse artigo ele foi publicado originalmente por Chie-Shen, Songlin Zheng, Haitao Liao e Jinxin Feng. Vou começar pela introdução do artigo. O artigo ele é sobre alocação de confiabilidade como um método de apoio à decisão, usando os operadores MEMV e o operador OA. Ele considera a incerteza nesse artigo como para alocar a confiabilidade e ele utiliza o método AHP. Ele também utiliza conceitos como entropia e variância. A entropia ele está buscando sempre maximizar a entropia e sempre minimizar a variância do operador. Ele é um procedimento computacional, ou seja, ele é uma programação com dois objetivos, de maximizar a entropia e minimizar a variância. E ele faz a aplicação desse método que ele desenvolve em uma célula de combustível para demonstrar a eficiência do método. E o artigo ele é dividido em introdução, teoria do operador de média ponderada, metodologia de alocação de confiabilidade, um exemplo ilustrativo, a conclusão, o agradecimento e as referências. Meu nome é Felipe e eu vou estar apresentando a segunda parte do artigo, em que são algumas definições, os autores apresentam algumas definições importantes para melhor entendimento da exemplificação do operador que eles vão estar explicando lá na frente. Então, as definições que eles apresentam nessa primeira parte são a definição de OAS, do medidor de consonância, da entropia e também da variância. Bom, inicialmente eu vou falar sobre o OA. Em inglês ele significa Order, Weighting, Averaging. E esse operador ele é um vetor em que cada componente do vetor é um valor entre 0 e 1 e a soma de todos esses componentes é 1. Então são pesos para cada um dos atributos da AHP. Então, como a gente pode ver aqui, a soma deles deve dar 1 e os valores de cada um desses componentes, dos atributos da AHP, deve ser entre 0 e 1. E esse vetor ele fornece uma classe parametrizada aos operadores, e essa é a função do vetor do operador OWA. Em segundo lugar, o que os autores apresentam para a gente é a medida de consonância. O termo em inglês se chama Ornes. Não é uma tradução literal a medida de consonância, porém é a aproximação que o grupo teve por esse termo. Então, medida de consonância. E o que ele representa? Bom, ele representa o grau de consonância ou de dissonância do operador, de cada atributo desse vetor, do vetor. Então, quanto mais próximo de 0, ele não representa uma decisão efetiva. E quanto mais próximo de 1, digamos que o decisor, a decisão, ela é otimista. Então, ela é mais fácil de ser aceita. Também, como deve se calcular o Ornes, então ele é em função dos componentes, dos atributos do vetor OWA, e o cálculo dele é feito pela somatória de n-1, sendo que n são os números dos atributos do vetor, n-i sobre n-1 vezes wi, em que wi são os componentes do vetor OWA. Esse somatório, então, vai dar a constante alfa, que é a constante Ornes, em função a constante alfa, que é a constante Ornes, em função do vetor. Em seguida, os autores eles apresentam o conceito de medida de entropia. Medida de entropia ela pode ter a utilização em duas frentes, digamos assim. Ela pode mensurar o grau de utilização da informação e também mensura a medida de dispersão. Ou seja, se essa dispersão for mais próximo de 0, apenas um dos atributos desse vetor é considerado.
E se a dispersão de W, essa dispersão for próxima de 1, todos os atributos são considerados. Então, quando o Eduardo, na introdução, falou que o operador, que os autores estão falando, que eles estão indicando, criando, digamos assim, criando nesse artigo, ele quer maximizar a entropia, o operador que eles estão indicando, ele quer então considerar todos os atributos. Pois quando você maximiza a entropia, todos os atributos do vetor OAS são considerados. E para o cálculo dessa dispersão, é considerado o componente do vetor vezes o logaritmo neperiano desse componente, a somatória do componente vezes o logaritmo neperiano do componente. E por último, também os autores eles trazem a medida de variância, em que determina a variabilidade do vetor dos pesos para um grau de consonância. Então, como o Eduardo falou, o operador que está sendo estudado, ele quer minimizar a variância, para que todos os operadores, para que a variabilidade dos operadores também seja minimizada. Bom, agora dando continuidade às definições, eu agora vou falar um pouquinho sobre a parte de entropia máxima, que foi aplicada dentro desse sistema de pesos de alocação de medidas, né, de pesos, e ela foi desenvolvida para auxiliar na tomada de decisões mais racionais. A medida de consonância foi utilizada nesse caso, a medida Ornes, que o Felipe falou anteriormente, foi utilizada para dar maior flexibilidade na alocação da confiabilidade e garantir que as informações não fossem prejudicadas pelas incertezas do estágio inicial. A função objetiva nesse caso, então, vai ser a maximização da entropia e sujeita às medidas da consonância, né? Então, aqui sempre respeitando que a somatória dos pesos tem que ser igual a 1 e eles não podem passar de 1. Aí você resolve esse sistema de equações e passa por esses 2 métodos e no final das contas é isso que você vai chegar. Ou seja, então o peso 1 vai ser igual a toda essa relação aqui. Aí você também utiliza aí a análise da variância mínima nesse mesmo aspecto, nesse mesmo caso, e daí funciona minimizando a variação do peso do vetor, dada a consonância também como restrição, assim como foi pro caso anterior. Então aqui tem a função objetivo minimizar, sujeita a essa restrição, que é a restrição da consonância, e também respeitando as restrições das variáveis. Aí depois disso, que foi sugerido pelos autores do exercício, criar baseado na máxima entropia e na mínima variância, uma análise que juntasse os dois, e essa análise seria para utilizar a expertise do tomador de decisões, mas também evitar que ela fosse superestimada, ou seja, achar um meio ponto, um ponto de equilíbrio que fosse o mais correto. Então, as duas funções objetivas que a gente viu nos 2 tópicos que eu apontei ali, maximizar a entropia e minimizar a variância. E as duas sujeitas, no caso, à consonância, respeitando de novo a restrição. Aí, para resolver isso daqui, os autores decidiram que o melhor jeito seria utilizar o IPM, que é o Ideal Point Method, e ele seria basicamente supor que as duas funções são mínimas, ou seja, ele está minimizando tanto a entropia quanto a variância. Aí ele minimizou tirando o sinal do menos da entropia, que antes ele era um máximo de positivo, agora ele é um menos negativo. Supor que as duas funções são mínimas, ou seja, ele está minimizando tanto a entropia quanto a variância. Aí ele minimizou tirando o sinal do menos da entropia, que antes ele era um máximo de positivo, agora ele é um menos negativo. E daí a equação então ficou e daí ele atribuiu os valores ótimos para esses 2 casos, onde seria minimizar a entropia como F1 e minimizar a variância como F2.
Então ele deu como F1 bola e F2 bola os casos ótimos. Aí a equação do IPM, que é a que ele vai utilizar, seria então minimizar o módulo dessa soma, que é o F, que é da função, menos a função ótima. Ou seja, seria a função, o F bola 1 menos F1, mais F bola 2 menos F2. Aí aqui é a fórmula que a gente encontra. E para resolver isso ele utiliza daí o método de Lagrange, né? Utilizando derivadas parciais e tudo mais. E é uma dedução muito extensa, então cheia de conceitos matemáticos e tudo mais, então não vem ao caso passá-los agora. Mas então é nisso que ele chega para as constantes de Lagrange, como lambda 1 e lambda 2. E aqui seria a equação final onde ele chega, que vai ser utilizada para calcular os pesos, então, que seriam os W1, né? O W1, 2, 3 e quantos forem necessários, dados pelo WI, né? Aí nesse exercício ele usou um exemplo, aplicando no que ele criou ali, que é aplicando para N4, ou seja, definir o peso para 4 componentes diferentes. Então, aplicando no anterior que eu mostrei aqui, aplicando aqui o N4 nessa fórmula, vai se achar que, dado um alfa, que o alfa é a consonância, dado uma consonância de 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 e 1, aqui seriam os pesos para que se achem para W1, W2, W3 e W4. Ou seja, sempre levando em consideração aquilo que o Felipe falou sobre os pesos nas definições dele, que o primeiro peso, o W1, é sempre o mais relevante para a conta. Então, nesse caso, o W1 sempre vai ser um pouquinho maior que os outros, e até o W4 eles vão decrescer. Bom, agora eu vou apresentar a metodologia que os autores usaram. Eles usaram um método de alocação pela média, que ele consiste basicamente em 2 passos. Primeiro você dá uma nota aos atributos e depois você calcula os pesos desses atributos. A nota dos atributos ela é dada de acordo com cada atributo e para calcular o peso total é usada essa equação e depois a taxa de falhas é obtida com essa. O problema desse método apresentado no artigo é que quando você tem mais de um atributo e eles têm pesos similares, ele acaba camuflando o peso real daquele atributo. Por exemplo, você tem a decisão em um sistema com 4 atributos. Se ele tem uma nota 9 em um, 7 em outra, 6 em outra, 5 em outra. E o outro é exatamente o contrário. Ou as mesmas notas, só que em outros atributos. Ele acaba dando o mesmo peso, o que é ilógico, dado que um atributo pode ser mais importante do que outro atributo. Para isso ele utiliza a metodologia HP, que é uma metodologia multicritérios, em que o critério ele pode ser importante para um item, tanto ele pode não ser importante para outro item. Então ele define o objetivo do AHP como a confiabilidade do sistema, os atributos como o design, a tecnologia de manufatura utilizada, as propriedades do sistema e a manutenção. E aí os objetos, as células de motor. Ele utiliza o método HP fazendo uma matriz de comparação e a matriz ela é dada da seguinte forma. Quando um elemento tem a nota 1 em relação ao outro, significa que eles têm o mesmo nível. Quando é a nota 3, o item P é um pouco menos importante do que o item Q. E assim, vai indo até quando 9, o item P é absolutamente mais importante que o item Q. Aqui é um exemplo da matriz que ele utiliza. Aqui você coloca os valores que você obteve daquela comparação. E aqui você obtém vetores de atributos. Dada essa matriz, você tem que verificar a consistência dela, o que significa que não tem nada fora do normal. Quanto maior a consistência, mais confiável é o seu resultado dessa análise AHP. Então você utiliza essas fórmulas, aqui você pega os autovalores normalizados e aqui você coloca a consistência da matriz com uma imaginária. Quanto mais próximo de 0,1, melhor a consistência da matriz.
E aqui ele usa uma combinação dos dois métodos. Ele pega um HP com máxima entropia e variância mínima, que é o objetivo. Nós vamos apresentar o item 4, que trata de um exemplo de caso ilustrativo para contextualizar o que foi apresentado no artigo anteriormente. Bom, o autor ele começa falando sobre a importância do transporte de veículos e as consequências relacionadas ao transporte de veículos, como, por exemplo, a emissão, a poluição de gases na atmosfera. Depois, ele traz a tecnologia FCV, que é uma nova tecnologia utilizada como sistema cinemático que faz o carro se movimentar. E essa nova tecnologia, ela utiliza energia renovável, ela possui uma alta eficiência, zero emissões e um excelente desempenho de condução para os veículos. O subsistema e componentes dessa tecnologia, que é chamada de FCV Powertrain, é a célula de combustível, a bateria, o sistema de condução elétrica e um conversor. Mas esse sistema ele ainda apresenta insucesso e baixa confiabilidade. E com isso é relevante analisar o método de alocação de confiabilidade considerando vários atributos e incertezas, que é o objetivo do artigo proposto inicialmente, tendo em vista a complexidade desse sistema, dessa nova tecnologia. Como eu expliquei anteriormente, o sistema FCV ele é composto pela célula de combustível, a bateria, o sistema de gestão e o sistema elétrico do carro, do veículo, né? Então, se qualquer subsistema falhar, o sistema não funciona, porque ele está disposto em série. E assumindo que a distribuição no tempo de vida do powertrain pode ser descrito como uma distribuição exponencial, a taxa de falha do subsistema pode ser calculada como lambda J, que é igual a RJ sobre T, sendo que o lambda J é o índice de taxa de falha do subsistema, o RJ é o número de falha do subsistema e o T é a quilometragem acumulativa. Bom, aqui estão os dados dos números de exemplos de FCVs que foram utilizados nesse estudo de caso, que foram 28 exemplos, e aqui está a quilometragem no eixo Y e no eixo X esse o número de exemplos. Então a quilometragem relacionada com cada exemplo desse. A partir desses dados, então, foi possível obter a quilometragem acumulativa e também aqui nós temos o número de falha de cada subsistema do FCV Powertrain. E a partir disso foi possível calcular então o índice de taxa de falha, que é o lambda. Bom, então como eu expliquei anteriormente, a partir daqueles dados se obteve o lambda do sistema de 2,5 vezes 10 a menos 4 km a menos 1 e depois disso foi aplicado o método AHP, que foi explicado anteriormente na metodologia, que utiliza matrizes de comparação e vetores de peso, considerando 4 critérios. Então essas foram as matrizes e esses foram os resultados encontrados. Bom, então essa tabela traz os dados que foram encontrados a partir do método AHP. Então nós temos o vetor de peso de múltiplos atributos, o lambda máximo e o índice de consistência, que é obtido através do método AHP. Então, aplicando esse método, o resultado obtido foi que todas as matrizes atendem à exigência de consistência. Além disso, em relação ao valor de Ornes, baseados nas preferências incertas do fabricante, se há otimismo sobre a confiabilidade dos subsistemas, o valor é 1. Mas se a situação é moderada, o valor adotado deve ser de meio. Então, as preferências do tomador de decisões sobre a confiabilidade dos subsistemas são moderadamente otimistas para o nosso exemplo de caso. Então, o valor adotado de Ornes foi de 0,8 e o vetor obtido, de ponderação obtido, foi esse aqui que foi encontrado. Bom, esse é o cálculo do operador OA para o componente FCE. Ele é calculado de acordo com essa fórmula descrita
onde B ou I é o maior elemento do vetor D1, M1, S1, U1. E dessa mesma forma, foram obtidos os demais operadores de OA para os demais componentes, BMS, EA e EDS. E abaixo são as taxas de falhas dos subsistemas obtidos. Após isso, foi realizada a comparação de diferentes métodos de alocação de confiabilidade. A eficácia foi analisada seguindo 2 critérios de análise. Um deles é a soma das taxas de insucesso alocadas de subsistemas não pode ser maior do que o índice de taxa de falha do sistema. A taxa de falha alocada de cada sistema não deve ser maior do que o índice de falha atual. O gráfico abaixo representa o método de média ponderada que atribui as taxas de falha para os subsistemas FCE e BMS, que são muito mais elevadas do que as suas taxas de falha atuais, demonstradas anteriormente no teste. Já o subsistema EDS apresentou uma taxa de falha muito baixa e que exige um grande investimento de melhoria de tecnologia. Sem deixar a taxa de falha de qualquer subsistema muito alta ou baixa, o novo método baseado no HP é bastante útil na utilização da taxa de falha para cada subsistema de melhoria na confiabilidade. Houve redução da taxa de falha para o componente FCE de 8,86%, para o BMS de 14,94%, EA 27,26% e EDS 18,73%. Essa tabela apresenta os modos de falha do FCV. Aqui nós temos os 4 sistemas representados, FCE, BMS, EA e EDS. Aqui são os 8 modos de falha, que é risco de curto-circuito na célula, falha na bomba de ar e na bomba de água. O outro modo de falha é a voltagem da célula única ser menor do que o limite menor existente. A outra aqui é o state of charge ser extremamente baixo, state of charge ser muito alto e muito baixo, sensor de falhas, componente uma falha de comunicação e baixa voltagem. Aqui tem as causas das falhas e aqui o grau de dificuldade de melhoria implantado em cada um desses subsistemas. Em resultados, concluiu-se que alguns modos de falhas podem ser considerados como falhas fáceis de se eliminar. Ao prestar atenção no campo fabricação, essas falhas podem ser controladas de forma mais eficaz, como o modo de falha de baixa voltagem. Para falhas moderadas, é necessário mais atenção em design, fabricação e uso, como a falha na bomba de ar e na bomba de água. Outro resultado é que a precisão de controle insuficiente e velocidade de resposta imperfeita do algoritmo, que é o state of charge too high or too low, que é muito alto ou muito baixo. É essencial desenvolver materiais de células de combustível de alto desempenho para melhorar a confiabilidade e durabilidade do subsistema FCE. Além disso, como o FCE é um componente-chave do FCV, seus fracassos têm uma correlação com outros subsistemas. Então, a confiabilidade do FCE é melhorada e isso pode fazer com que os outros subsistemas melhorem também. Os autores terminam o artigo concluindo a contribuição que o artigo teve para os estudos de confiabilidade, dado que foi um método inovador, com uma programação com 2 objetivos e com uma decisão menos subjetiva para os sistemas de confiabilidade. Caso você fizesse só o AHP ou fizesse somente o método das médias, você teria uma decisão um pouco mais subjetiva. E eles concluem também que eles precisam aplicar em sistemas mais complexos antes de partir para próximos estudos.